você jogar com um cara como o Ronaldinho Gaúcho, ou como o Ronaldinho Fenômeno, ou como esses caras sabidamente superiores, faz com que toda a equipe queira jogar mais. Salve, salve, galera! Estamos nós aqui mais uma vez para mais um episódio do nosso querido Várzea Executiva. Obrigado a você que está com a gente, que curte, que manda mensagem. E hoje, inclusive, esse programa é especial para vocês. Eu já vou passar para o Salgueiro, meu parceiro. Quando eu arredondar a bola na volância, jogo para a meia para ele dar continuidade no jogo. Mas hoje é um capítulo especial para vocês que nos prestigiam, que nos mandam informações, que nos mandam perguntas. Então nós vamos... Atenção, porque pode ser que a sua pergunta esteja aqui também. Eu não é Salgueirão, vamos pra cima? Tamo junto. Aí, moleque. Pessoal, tem uma pergunta bem interessante aqui, ó. Como equilibrar e manter os talentos e trabalhadores nos times e empresas? Eu vou dar assim um pitaco inicial e vou passar a bola para você, né? É muito comum se falar assim da importância de a gente manter os talentos no time. Considera esse time empresa ou um time de futebol a mesma coisa, né? E o difícil às vezes é manter porque a política não está adequada, porque o colaborador ou o jogador não está satisfeito, né? Não tem uma boa relação de comunicação. E a dificuldade é manter esse talento lá. Então, como reter esses talentos numa empresa ou num time? Queria que você falasse a sua percepção pela sua grande experiência como executivo. Você vai associar naturalmente no futebol, que também acontece isso. Com certeza. Mas vamos destrinchar aqui o tema. Então, essa que a gente chama de uma pergunta de 100 milhões de dólares, né? Quem tiver a resposta para essa pergunta, com certeza vai ser bem sucedido e vai ter sucesso. No meu modo de ver, não tem o que a gente chama de uma bala de prata, um silver bullet, sabe? Que você vai dizer, eu vou fazer isso aqui vai reter. É uma composição de fatores. Para cada indivíduo, assim como para mim, para você que está nos assistindo, cada um de nós tem uma expectativa de vida, tem uma expectativa profissional, tem um momento de vida que você vive, seja ele familiar ou individual. Então, às vezes, você vê, um mesmo profissional pode estar muito feliz num determinado ambiente, o ambiente é o mesmo, e ele voltou na semana seguinte e resolveu que ele não está mais feliz naquele ambiente. Porque ele mudou, porque algo aconteceu, casou, brigou com a mulher, teve um filho, mudou a perspectiva de vida. Então, assim, se eu fosse fazer um comentário macro, bem grande, ele não diz muita coisa, mas é um começo. A primeira forma de você reter talentos, tanto no futebol, como na empresa, como nos departamentos, nas áreas, é você associar, é você ter um match, que hoje se diz, você vai do Tinder, né? Tem um match. É você ter um match da cultura da empresa com a expectativa que aquela pessoa tem. Se a empresa tiver dentro das expectativas que aquele... E eu não estou dizendo aqui só daqueles caras que querem ser CEO, que quer ser promovido, que quer ganhar aumento. Não. Tem gente cuja expectativa é ganhar o salário dele, entrar às 8, sair às 6, ir para casa, levar a criança na escola. Se sinta bem, né? Então, cada um tem o seu. Então, é óbvio, o principal desafio é dos gestores. Os gestores têm, como parte da sua obrigação profissional, entender o momento da sua equipe, entender o que está passando na vida daquelas pessoas, se ele é importante, se ele merece retenção, dá uma atenção específica para aquela pessoa. Então, o gestor é o que vai acender a luz amarela, vermelha, verde, para um RH dizendo, cuidado com esse cara, atenção com esse cara, e fazer o que ele puder fazer. Mas já começa por aí, porque se o funcionário ou o jogador não tiver enquadrado dentro da cultura daquela empresa, pode dar um salário melhor para ele, pode colocar ele em outro departamento, ele não vai virar. Ele vai procurar um lugar onde ele vai ser feliz. Dentro do que você está falando, fazer uns complementos que eu observo nas empresas, né? É lógico que o ideal é você ter um ambiente tão saudável que aquele colaborador, fazendo paralelo, aquele jogador se sinta tão bem naquele time, né? Que ele reluta em sair de lá. Isso. É lógico que a gente tem algumas variáveis que podem acontecer que são além da questão ambiental ser boa, as propostas, entre a questão financeira. Né? Vem uma proposta da Europa, né? Por isso que não tem uma bala de prata, né? Por isso que é um conjunto. Sim. Sem dúvida, o aspecto financeiro pesa muito.
eu já vi muitos colegas saírem, trocarem de empresa por questões financeiras e, infelizmente, descobriram que caíram numa cultura diferente da dele e ficar triste. E aí depende... Se arrepender de ter saído. Se arrepender de ter saído. E aí depende do estômago e do fígado de cada um. O quanto você está disposto a ceder dos seus princípios, da sua cultura, em troca de dinheiro. Que é isso que nós estamos falando. Quando você se dispõe a sair de um lugar A para ir para um lugar B, seja uma empresa, um departamento... Isso já aconteceu num departamento, numa mesma empresa. Sim. Um excelente funcionário atuando, ganhou por mérito uma promoção, mudou de chefia, mudou de colega de trabalho, ele apagou e, triste, chegou a ser desligado. E o cara era uma estrela. De quem é a responsabilidade? De quem é a culpa? Aí eu vou dizer, igual uma relação de marido e mulher, né? Os dois têm responsabilidade. Sim. O cara não enxergou e aceitou a oportunidade, ou pelo dinheiro, ou pelo glamour, e a empresa não soube dar o tratamento adequado na transição. Sim. Então, vocês vejam como é complexo essa pergunta. Não, eu tenho até um exemplo, Wilson, que tem a ver com o que você acabou de falar, e que a empresa oferece um ambiente bastante positivo e aquele colaborador teve uma proposta muito além do que ele estava ganhando nessa empresa. Mas ele teve... assim, a iniciativa de conversar com a gente e falar assim, olha, eu não preciso nem ganhar esse valor, eu queria só que vocês dessem uma melhoradinha no meu salário, porque compensa eu ficar aqui, porque eu gosto muito daqui. Uhum. Então. Isso deve acontecer muito com pessoas que já têm aquela consciência de não vai só por dinheiro, né? Isso requer um amadurecimento, é difícil. Sim. Eu vejo difícil profissionais em início de carreira, com pouca experiência, com pouca casca, com pouca bagagem, terem esse discernimento. Na fase inicial, eu acho que, sem dúvida nenhuma, a remuneração é acima de tudo. E lembrando aqui que remuneração não é só o salário mensal que o cara recebe. É se ele é PJ, se ele é CLT, se tem fundo de garantia. Quantos de vocês que estão nos assistindo já não pararam para fazer aquela continha? Ah, eu ganho 10 mil de CLT e recebi um convite para ser PJ, mas eu não vou ter fundo de garantia, não vou ter férias, não vou ter 13º. Quanto é que eu preciso ganhar para compensar? Isso é uma conta, hoje você põe isso na internet, o cara te dá a resposta na hora. Mas a questão de remuneração é só um aspecto da conversa. Volto a insistir, quando é que você vai verificar a cultura da empresa que está te chamando para trabalhar? Quando você tem um grau de maturidade profissional e pessoal. Sim. A maioria só vai te por permite emprego, fazer não quer isso. nem saber qual é a cultura. Né? Exatamente. Então, para você recusar um valor... Eu tive uma experiência parecida com isso quando eu trabalhava na saúde, mas eu já tinha meus 50 anos, portanto, não quero aqui acusar a minha idade, mas já faz tempo. E aí eu fui conversar com um concorrente de uma empresa que eu trabalhava, já sabia que a cultura daquele cara era completamente diferente da minha, mas eu fui lá para experimentar, me chamou, eu fui lá conversar com o cara, e é impressionante como Deus dá as direções corretas. Com 15 minutos de conversa, eu e ele já tínhamos nos desentendidos em duas situações que ele tinha colocado. Não precisava fazer uma experiência. A entrevista demorou meia hora, eu não fui, ele não me levou, ele ficou feliz e eu também. Sim. É, comum acordo, né? Entretanto, eu já tive situações mais jovens, e acredito que muitos de nós aqui também, que você entende a empresa que você quer ir, sabe que a posição é interessante, o salário é interessante, e você vai lá e se molda para aquela posição. Responde das respostas corretas para as perguntas corretas. E ganha o cargo. Sim. Aí você precisa ver, eu vou voltar no que eu já falei, o quanto você está disposto a engolir sapo, o quanto você está disposto a ficar triste, em troca de ganhar um salário menor e ter uma remuneração melhor. Legal. Então, para a gente fechar essa primeira pergunta, eu vou fazer uma provocação assim para nós dois. Pense assim, todo time quer ter uma estrela. Empresas normalmente pensam em trazer alguém assim mais master, mais sênior, alguém com uma experiência, buscar no mercado, porque às vezes dentro da equipe não tem alguém lá com essa expertise, né? Precisa buscar fora. E acontece muito em empresa, eu vejo isso, né? Na sua visão, é imprescindível ter lá aquele talento, vamos chamar de camisa 10? Não necessariamente, que hoje não necessariamente o melhor time é a camisa 10, antigamente era, né? Necessariamente é importante ter lá aquela estrela, seja na empresa, seja no time? Vou começar pelo time, pelo futebol, né?
Óbvio, todos os times têm estrelas. Financeiramente, até marketing, né? Os próprios clubes têm interesse em ter estrelas e gerar estrelas, porque financeiramente traz retorno. Então, isso é, como você bem disse, é quase que uma necessidade. O que eu acho que é importante é que todos os outros que não são as estrelas têm que entender que vai existir uma estrela. Sim. E que você, muitas vezes, vai jogar pela estrela. O cara não vai correr, não vai marcar, mas ele vai fazer 1, 2 gols que vai salvar o time. Verdade. Esse é a estrela. Ou um excelente goleiro. Não perco o seu raciocínio, mas eu quero ilustrar o que você falou. No nosso episódio com o William, isso. Ele fez um comentário sobre o Ronaldinho. Isso. Que, aliás, a próxima pergunta vai ser sobre o Ronaldinho Gaúcho, né? Já vamos lá. E o que ele falou para nós, né? Que no time, a referência era ele. Então ele reunia o time estava com dificuldade, não estava se entrosando, ele chegava, chamava o time, gente, vamos para cima, a gente vai virar esse jogo, vamos tocar a bola. O pessoal respeitava. Se animava só pela figura desse talento. Isso. Ilustrar um pouco o que você falou. É exatamente. Então, não adianta eu trazer uma estrela que eu acho que é estrela, mas os outros 20 jogadores do elenco não acham que ele é uma estrela. Adivinha o que vai acontecer? Vou gerar uma confusão enorme. Aí você vai ter o efeito contrário, que eu já vi muito no futebol, aconteceu em times que eu joguei e vi isso no profissional. O cara está dentro do campo e botaram uma estrela. Vocês devem ter visto isso. Eu vou falar o meu próprio time, Corinthians, muitas vezes por isso, Palmeiras. Vocês vão lembrar quando o Palmeiras trouxe o Wagner Love, sei lá, 20 anos atrás, e estava devendo salário para um monte de jogador. O Wagner Love entrou, veio com salários pagos antecipadamente. Pô, teve jogador falando, eu pego a bola e dou para ele. Ele que ganha, vai lá e resolve. Né? Então, olha que perigo isso. Precisa ter a estrela? É de interesse do clube? Sim. Só que eu acho que ela só funciona se você tiver o entorno concordando. Estou dizendo assim, tem que perguntar para o teu funcionário o que ele acha, não é isso. Mas você tem que colocar um contexto na tua cultura, no teu ambiente, onde todos sabem que vai ter uma estrela e que você vai jogar por essa estrela. No âmbito profissional, usando o exemplo que você falou, isso aí é mais importante ainda. Então eu vou pegar o exemplo do Ronaldinho e trazer para o mundo corporativo e fazer uma analogia com liderança. Você tem vários tipos de líderes, mas eu vou escolher 2 tipos aqui para ilustrar o Ronaldinho. Quem é o Ronaldinho? Que liderança você comentou agora que ele exerceu? O que o Salgueiro falou agora foi o William que veio aqui conversar com a gente, que jogou no México 9 anos e jogou com o Ronaldinho no México. E você viu como o Salgueiro falou, todo mundo respeitou o que o Ronaldinho falou. Isso é o que eu chamo de uma liderança natural. Sim. Ninguém chegou para os outros 20 e falou, vocês têm que obedecer o Ronaldinho. Não, ele sequer era capitão nessa época que o William comentou. Só que ele chamou todo mundo, inclusive o capitão fez um comentário e todo mundo obedeceu. No mundo corporativo é a mesma coisa. Se você vai lá e te dão a liderança pelo crachá, eu posso apostar com você que não vai dar certo. Sim. Liderança de crachá não funciona. As pessoas podem até te obedecer ou cumprir o que você pede por força da função e por temor de perder o emprego. Sim. Agora, a liderança de crachá não funciona. Você pega quem é o Ronaldinho no mundo corporativo? É um cara que chega, pode até ser estrela ou pode não ser. É uma tecnicamente é diferenciado. Que emerge e as pessoas vão buscar o conselho dele, vão entender o que ele está falando, o cara é coerente, calmo, faz as coisas acontecerem, naturalmente ele se torna um líder. Sim. E naturalmente ele vira estrela. Pode acontecer dele já vir como uma estrela e merecer esse título. Agora, pode acontecer dele vir como uma estrela e não merecer o título. Aí a empresa que tomou a decisão dá um tiro no pé. Porque ao invés de melhorar a performance, com certeza ela atrapalha. Bom, para fechar então, a gente chegou à conclusão que o estrela ele tem um peso, uma importância muito grande. Né? Lógico que se ele tiver que individualizar demais a coisa e não jogar com o entrosamento do time, aí passa a ser um peso negativo. Claro. Mas se ele tiver essa boa interação, ele é um peso grande. Eu lembrei lá da Copa que o Ronaldinho, o fenômeno, teve lá a convulsão. Aquilo afetou o grupo profundamente. Foi. Né? Todos os jogadores da época falaram muito isso, afetou demais. Foi. Porque imagine o que está no subconsciente de cada jogador. Pô, esse cara é o cara que resolve. Né? Se ele se abalou, se ele está com problema, se ele não vai ser possível ele jogar, né? ou até pelo problema que ele teve, putz, será que vai dar? O peso, acho que psicologicamente afetou muito. Eu queria dar esse exemplo para fechar essa... Foi fantástico, você falou, e vou lembrar de uma frase que o William... A gente está falando muito do William, que jogou no São Paulo, jogou no Palmeiras, nós vamos publicar esse episódio em breve, vocês vão ver.
É um cara absolutamente diferenciado. Um abraço, William, se você estiver vendo aqui a gente. Obrigado pela tua participação. Deixou vários legados, como você está vendo. E ele falou o seguinte, você jogar com um cara como o Ronaldinho Gaúcho, ou como o Ronaldinho Fenômeno, ou como esses caras sabidamente superiores, faz com que toda a equipe queira jogar mais. É porque a régua está muito alta. Porque sobe a régua. Tem que acompanhar. Então ele fala assim, a vergonha de errar um passe, quando você erra o passe para um cara ruim, não tem problema. Agora, quando você erra um passe para o Ronaldinho Gaúcho, para o Ronaldinho Fenômeno, é um problema. Então você se força a jogar mais. Então a simples presença desses caras leva a régua e sobe. E num time de empresa, eu faço a mesma analogia. Se você tem um cara bom, que entrega resultado e que faz a coisa acontecer, ele provoca toda a equipe a fazer a mesma coisa, porque aquele que não fizer pode ser provavelmente prejudicado. Sim. Entendeu? Então, olha, isso foi um detalhe interessante que até para mim nunca tinha ocorrido, como a presença do que nós estamos chamando de estrela e que eu agregaria, que é uma estrela que agrega valor, é exatamente essa. Sobe a régua, todo mundo melhora, todo mundo vai. Então, eu entendo o que você está falando. Quando o Ronaldinho Fenômeno apareceu com a convulsão na véspera do jogo, imagina o abatimento da equipe toda. E todo mundo foi unânime, né? E ele mesmo falou, quero jogar, tenho condição de jogar. O técnico já tinha escalado Edmundo, se você lembrar. Sim. Na televisão já tinha dado a escalação e ia sair jogando com o Edmundo. Ele trocou nesse meio tempo porque o Ronaldinho falou, não, vou jogar. E foi na tentativa, obviamente, todo mundo faz isso na tentativa de acertar. Ali, infelizmente, não deu certo, mas valeu a tentativa. E até a gente fica questionando, né? Se tivesse ganho a Copa, pô, ele era um herói. O técnico foi perfeito de mudar na última hora, né? Pô, não ganhou. Pô, será que ele fez certo? O ser humano é muito questionador. Tudo, né? Deu certo, leva 100, né? Você é demais. Mas aí você fala uma coisa, eu falo muito isso, todas mentorias, quando eu converso com pessoas, que é o que a gente chama de engenheiro de obras feitas. É fácil, né? É a coisa mais fácil do mundo, alguém ir lá, um engenheiro passou 3 anos construindo um prédio, aí chega um cara que nunca passou lá, olha e fala, nossa, esse prédio tá meio torto. Fala, onde você estava quando ele estava construindo o prédio? Não, e num pênalti acontece igual, né? O cara pega a bola para bater. Você devia ter chutado do outro lado. Aí errou o pênalti. Pô, eu não faria isso que ele fez, eu não bateria assim. Mas ele teve a coragem de pegar a bola e ir lá bater, né? Aliás, gente, aproveitando isso aqui, para quem está aqui conosco, que joga bola, falar uma coisa, tenho certeza que vocês vão se solidarizar. A coisa mais fácil é jogar a bola do banco. Ah, sim. Porque você tá no banco, o cara tá lá dentro, errou um passe. Fala, não devia ter feito assim. Se fosse eu, faria diferente. Se fosse eu estava do outro lado. Os caras do banco, né, são os melhores que tem, porque acerta tudo. O banco tem fama de ser um monte de corneta que fica ali, né? Tem uma outra pergunta aqui, que a gente já está caminhando para os finalmente, né? O que os clubes e empresas fazem de errado na retenção de talentos menos midiáticos? Eu costumo chamar dos birubiros da vida. Os birubiros. Carrega piano. Quem torceu pro Corinthians, quem viu o Corinthians, o birubiru nunca foi uma estrela, né? Nunca mais o time sem ele não andava. O cara que carregava o piano. Tem carregador de piano no futebol e tem carregador de piano, todo mundo sabe, tem carregador de piano na empresa. E como você bem disse, né? Os carregadores de piano, a gente aqui está traduzindo um termo mais bacaninha, que é eles não são midiáticos. Então, existe uma tendência de você não prestar muita atenção neles. E você só vai sentir falta do carregador de piano a hora que ele for embora. A hora que ele sair de férias, a hora que ele não tiver. Aí você vai ver, nossa, isso é ele que fazia. Nossa, eu não sei fazer, só ele que sabe. Então, aí eu vou, de novo, jogar a responsabilidade, que me perdoem os gestores. Eu também sou um deles, então eu me incluo, tenho certeza que você também. Aí é que vem a capacidade de gestão dos gestores. Você tem que olhar, você tem que ver quem é importante, quem é o talento, quem requer uma atenção especial, quem requer um carinho, quem requer uma bronca. Cada um funciona de um jeito. Tem aquele cara que é bom, mas ele só anda se você empurrar. Sim. Então você tem que empurrar. Tem o cara que é bom, mas só anda se ele for acariciado. Você precisa falar que ele é bacana todo dia, precisa elogiar todos os trabalhos que ele faz. Não é pecado isso. Se o cara produz e te entrega, elogia. Aliás, eu sempre falo, elogio, faça em público, à vontade. Gaste a sua cota de elogio sempre que você puder. Agora, você quer chamar para dar uma dura, para dar uma bronca? Se fecha numa sala e chama só o responsável por isso. Sim. Então, diretamente objetivo na tua pergunta, como é que você lida com isso? O gestor, não adianta jogar a culpa no RH. Você está numa empresa que tem 1.000 funcionários, o RH não consegue olhar os 1.000 funcionários. Sim. Se você tem uma equipe de 10, você consegue olhar 10.
O RH não viu. Não, o gestor não viu. Desculpa, tá, gestores da minha franqueza, mas essa é uma realidade. Você que tem que saber a condição de cada um da sua equipe. O RH te ajuda, te assessora, mas ele não vai saber se o teu funcionário está triste ou está feliz e se ele está em vias de ir embora ou não. Você que tem que ter essa visibilidade. Eu tenho verificado nas empresas... Não sei se você concorda comigo. Sim, concordo. Inclusive, vou dar até exemplo. Nas empresas eu tenho verificado assim, alguns gestores que têm dificuldade em se comunicar bem com a equipe e projetam sempre a culpa em alguns da equipe. Pois é. Sendo que, na verdade, a responsabilidade Isso é o pior dos mundos. de quem gere é do gestor. Exatamente. Ele tem que estar acima com a capacidade de se comunicar bem, né? E não projetar a culpa no Isso é colaborador, justo, né? Porque você quer perder a mão da equipe no futebol e no mundo corporativo, é você não ter senso de justiça. Tudo bem, a justiça é muito ampla, a justiça é subjetiva muitas vezes. É a coerência, né? Então, mas você tem que ter uma coerência naquilo que você faz. É o segredo. Quando você toma duas atitudes distintas... 2 pesos, 2 medidas. Tipo assim o juiz fez no jogo do Palmeiras contra o São Paulo agora, mais ou menos. Assaltou, coitado. Nem sou São Paulo, nem dá pra ver aqui, mas foi um assalto à mão armada aquilo. Pô, foi incoerente. Foi suspenso, perdeu. No trabalho e no jogo de futebol a mesma coisa. Se você for incoerente, você não tiver pelo menos a intenção de ser justo, já é uma grande coisa, você perde a mão da equipe. Simples assim. Sim, perfeito. Pessoal, estamos finalizando aí mais um episódio. Vamos agradecer a nossa audiência. Por favor, ajude-nos a compartilhar temas que são tão interessantes e mande perguntas que nem mandaram para nós aqui, que com certeza a gente vai responder coisas interessantes alinhadas ao futebol, ao mundo corporativo e ao comportamento. Obrigado, gente. Muito obrigado, gente. Continue seguindo a gente. Um abraço.